Histórias de guerra sempre movimentam um público fiel ao cinema, e a Segunda Guerra Mundial está entre as temáticas prediletas, tanto pelo tamanho do conflito quanto pela importância que ele tem até hoje. Suas histórias já foram quase que esgotadas, as batalhas, os políticos da época, o contexto social e até os bastidores são sempre postos na telona, e é claro que nessa enxurrada de conteúdo audiovisual, muitas vezes a premissa básica do longa é repetida, mesmo que de forma tênue. Fugindo de tais repetições, nasceu Jojo Rabbit, um filme que aborda o contexto da Alemanha da década de 40 de uma maneira inovadora. O filme nasceu de uma adaptação do livro O Céu que Nos Oprime, onde a autora Christine Lewis retrata o começo da devoção de Jojo até sua vida adulta. A história original é muito diferente da apresentada pelo diretor e roteirista Taika Waititi, uma vez que Christine aborda as questões mais focadas na psicologia do protagonista, enquanto que Taika utiliza da história para montar sua sátira ao regime de Adolf Hitler. Conheça hoje um pouco mais sobre as influências do nazismo na Alemanha através de uma análise do filme Jojo Rabbit, aqui no Almanac da Web. Jojo é uma criança que vive na Alemanha e sofreu fortes influências da propaganda nazista, típica de governos autoritários. Mesmo entendendo pouco ou quase nada do que estava acontecendo, Jojo e seus amigos ingressam na juventude hitlerista. Um acampamento montado para crianças, onde elas participam de diversas atividades que busca prepará-las para o futuro como cidadãos de um país em guerra permanente. O tema todo é tratado de maneira cômica, fazendo piada com as pessoas que acreditavam nas coisas mais absurdas possíveis e ainda ensinavam as crianças que aquilo era o correto. As aulas eram carregadas de conteúdo com elementos raciais e antissemitas, tentando justificar o porquê do povo ariano exterminar pessoas de culturas diferentes e assim criar uma pureza racial. Mas além disso, existiam disciplinas para exaltar os novos sentimentos patrióticos, exaltando a bandeira nazista e também a figura de Adolf Hitler. Matérias como essa estavam até mesmo no currículo escolar das crianças. Essa lavagem cerebral nos menores teve início ainda em 1933, com a chegada do nazismo ao poder. A alteração dos currículos escolares foi feita seguindo o plano de propaganda e doutrinação realizada pelo Estado, para criar as futuras gerações como fervorosos defensores do regime. Matérias como a história e a biologia foram alteradas para seguir o plano de governo, além de aumentarem as práticas esportivas. As meninas, por exemplo, possuíam um livro de biologia específico para elas, onde um dos capítulos era dedicado apenas à questão racial e à hereditariedade genética, através do qual falavam das leis da natureza e preservação da raça, comparando seres humanos a plantas. Meninas vão praticar deveres femininos importantes, como fazer currativos, arrumar camas e aprender a ficar grávidas. Os livros de geografia foram também alterados. Através de dados como o crescimento da população alemã, os autores justificaram que a Alemanha deveria possuir um espaço físico maior, para que sua população pudesse crescer de maneira confortável e saudável. O espaço vital de Adolf Hitler era aos poucos ensinado às crianças e adultos como justo, mesmo que para alcançar isso fosse necessário manter a guerra e o avanço geográfico constante. Mas é claro, o foco não era no desenvolvimento mental das crianças ou na doutrinação efetiva delas. Grupos como a juventude hitlerista eram focados em criar os futuros soldados. As aulas de caráter teórico eram apenas uma base para manter as pessoas fiéis aos ideais do Führer. Por isso, a maior parte de suas atividades possuía relação com acampamentos, marchas e atividades físicas. Mesmo atuando durante 12 anos, a juventude hitlerista não conseguia preparar de verdade os jovens para o horror da guerra. A ideia vendida a eles era de um momento glorioso de heroísmo alemão, um discurso romantizando o combate e fazendo com que os jovens desejassem realmente ir para uma guerra. Fator esse que não era único na Alemanha. Esse tipo de propaganda foi também utilizado pelos países aliados para recrutar cada vez mais soldados. Talvez a mais emblemática propaganda de recrutamento pertence aos Estados Unidos, através da figura do Tio Sam, que até hoje serve como uma inspiração para diversos cartazes, assim como é o símbolo americano da propaganda de guerra. No longa Jojo Rabbit, todas essas ideias são apresentadas de maneira satírica, trazendo um tom de humor leve que tem como principal função fazer piada com os nazistas e em nenhum momento desrespeitar aqueles judeus que sofreram e muito durante a Segunda Guerra. Um dos pontos que mais chamou a atenção na época do lançamento foi o amigo imaginário de Jojo. A figura de Adolf Hitler, interpretada pelo próprio diretor Taika Waititi, é um deboche muito bem elaborado. Se aproveitando da inocência de uma criança frente a um dos mais perversos seres humanos, Taika constrói um personagem que possui todas as características do ditador, tanto na questão psicológica, que aqui é demonstrado como uma criança birrenta, quanto nas características da fala em seus discursos. O roteiro apresenta ainda piadas muito bem construídas, com conexão histórica que podem passar despercebidas.
Precisamos de alguém para levar os clones para passear. Nesta, por exemplo, onde são apontadas crianças como todas clones uma das outras, em clara referência tanto ao ideal de pureza que era buscado, assim como a uma possível referência a uma das políticas mais bizarras já criadas. A piada pode também fazer relação com Lebensborn, lugares que foram criados pelo ministro Heinrich Himmler, um dos arquitetos da solução final e também uma pessoa muito influente dentro do partido e da política nacional. O programa Lebensborn começou com uma propaganda que selecionava mulheres para terem relações sexuais com os membros da SS e gerarem assim filhos para a Alemanha. Eu tive 18 filhos pela Alemanha. É uma ótima época para ser mulher. Essas mulheres poderiam servir apenas como gestantes das crianças, caso não fosse de seu desejo criar seus filhos. O projeto ficaria encarregado então de encontrar uma outra família que fosse adequada para criar esses pequenos. E é claro, para participar desse programa era necessário atender ao ideal alemão, ser loira e possuir olhos azuis, enquanto que os membros da SS possuem uma triagem muito mais rigorosa para que fossem adequados ao projeto. Outras piadas como: você e seus amigos talvez tenham ouvido um boato de que Hitler só tem uma bola besterra. Ele tem 4. demonstram que a escrita do roteiro é carregada de referência que se conecta com a realidade. Na época da guerra, existia uma suspeita de que Hitler possuía apenas uma bola, o que acabou se confirmando no pós-guerra, quando documentos médicos de seu período na prisão vieram à tona. Mas nem só de referências históricas e sátira o longa sobrevive. Após descobrir que sua mãe esconde uma menina judia sob seu teto, começa a jornada de Jojo decidindo o que irá fazer com ela, se entrega às autoridades ou não. Nesse tempo, ele aproveita para retirar informações que acredita ser valiosa para derrotar o inimigo. Mas é claro, o menino vai descobrindo que eles não são tão diferentes assim. Como ousa, judia? Você é fraca, como um galho. Eu nasci de ascendência ariana. Meu sangue é da cor de uma rosa vermelha pura. Meus olhos são azuis como... Talvez a melhor comparação que possa ser feita desse filme é com o longa Bastardos Inglórios. Ainda que não bebam da mesma vertente de humor, os dois possuem uma história mais leve na medida do possível. Embora existam elementos que demonstrem o horror sofrido pelos povos inimigos, o longa não se prende a apresentá-los de maneira explícita, ao contrário de filmes como A Vida é Bela. Enquanto no longa italiano nós temos um pai que tenta tornar a vida do menino mais divertida possível naquele lugar tenebroso, e por isso o medo e a apreensão fazem parte do misto de sentimentos que temos ao assistir, ele destoa muito dos sentimentos que temos ao ver Jojo Rabbit. É claro que também existem momentos emocionantes que também geram suspense, mas em grande parte eles são atenuados pela visão infantil e inocente de Jojo. Se você gostou do conteúdo e deseja descobrir um pouco mais sobre a história através dos filmes, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, ajuda muito no meu trabalho. Estou deixando aqui na tela outros 2 vídeos com temáticas parecidas que podem ser de seu interesse. Muito obrigado e até logo.